Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série D do Campeonato Brasileiro, o penúltimo raio-x dessa primeira fase. Falta apenas uma rodada, existe muita coisa em aberto, sejam as disputas por classificações, sejam as disputas por posicionamento, tá? E quando a gente diz que existe muita coisa em aberto, eu diria que para o contexto do Santa Cruz, que é o clube que a gente acompanha mais de perto dentro da Série D, é surpreendente, frustrante e preocupante que ainda tenha tanta coisa em aberto. Pelo início do campeonato que o Santa Cruz fez, era absolutamente inimaginável que a gente chegasse nesse momento, tá? Faltando uma rodada e com uma absoluta incerteza do cenário que o Santa Cruz vai ter de definição, de posicionamento, de cruzamento na segunda fase, na terceira fase. E a gente também já vai ver hoje o quanto o Santa Cruz desabou naquela lista das melhores campanhas, o que gera um comprometimento para o último mata-mata, o mata-mata que define o acesso naturalmente se o Santa Cruz chegar. A gente vai detalhar tudo isso aqui nesse programa, tá? Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e Arthur Silva, tá? E a gente vai começar o programa justamente passando um pouco pelo que aconteceu na última rodada, tá? O Central assumiu a liderança do grupo A3 com um empate em casa diante do Souza. Aí a gente vai ter uma relação copo meio cheio, copo meio vazio, né, Cássio? O Central completou 8 jogos sem perder. O roteiro do jogo transformou um empate em algo extremamente positivo, porque o gol sai já nos acréscimos e depois do gol do Central, o Souza ainda teve chances, né, de voltar à frente do placar. Garantiu a liderança, mas a última rodada do Central é muito dura. O Central poderia ter feito aí 2 pontinhos a mais diante do Souza, que era o último colocado do grupo. Como é que você avalia, Cássio, esse resultado do Central, tá? Para esse desenho que a gente está chegando, lembrando que daqui a pouco a gente vai trazer a classificação, os cruzamentos, tudo. Focando justamente nessa rodada que passou, para a gente poder chegar, Cássio, no cenário atual. Fred, o Souza era o lanterna do grupo, assim, o Central tinha empatado lá 0-0 lá no interior da Paraíba. Na ocasião, o Souza com um cartaz completamente diferente, era o bicampeão paraibano, foi um resultado muito valorizado, como tinha que ser. E nessa volta, o Central já era bem favorito em relação ao Souza. Mas a partida, ela se desenhou, ela não foi... o Central não teve o volume ofensivo que teve nas outras partidas. Eu até tinha falado, quando ganhou do Santa Cruz de Natal, é um gol de Augusto Potiguar aos 43 do segundo tempo, cobrança de falta, mas o Central tinha produzido muito até ali. Nesse jogo não foi do mesmo jeito. Acompanhando a partida, e como simultaneamente estava tendo 13 América de Natal, e também estava tendo o jogo do Santa, estava sendo informado no Lacerdão o resultado das partidas, né? Horizonte Santa e 13 América de Natal, porque valia a liderança para o Central. E aí, teve um momento, o América de Natal faz 1-0, mas ainda assim, se o Central empatasse, continuava na frente do América de Natal. Aí o Horizonte fez 1-0, aí informou, o sistema de som informou, e a torcida celebrou, porque naquele momento o Central passava o Santa, naquele momento, com 0-0 pelo primeiro gol do Horizonte, ainda no primeiro tempo, lá no Ceará. E 5 segundos depois, o Souza abriu o placar. Assim, foi o sistema de som anunciando que o Central ali, e a desatenção ali no campo, o Souza abriu o placar. O Central o Central estava melhor do que o Souza. O Souza estava jogando suas últimas fichas, estava meio que jogando por uma bola, mas foi um golpe duro e o Central não conseguiu se recuperar na partida. No segundo tempo, ainda perde um jogador, Tomás é expulso. E isso, ali, metade assim, do segundo tempo. Na reta final, mas já bem na reta final, o Souza perde um jogador também, já nos acréscimos. E numa cobrança de escanteio, o Central empata com o Diego Alemão, o volante. Rebate na área, ele acertou o pé.
E um gol muito importante daquele momento, o 3 já tinha empatado, o América Natal já tinha desempatado, o Santa já tinha levado 2-0 do Horizonte, e ali o Central precisava do empate para virar líder. Teria sido muito frustrante se com todo esse cenário, com a rodada, o América não ajudou, o resultado foi ruim, mas o Santa perdeu. Então, naquele momento, e na hora que saía, não tem esse negócio da Pernambuco, não, tá? Assim, nessa da briga. Na hora que saiu o gol do Horizonte, a torcida central celebrando, porque é pau a pau ali, tá brigando pela. Numa outra condição, você poderia até ver diferente, mas ali era brigando por colocação, que eu acho que é como tinha que ser. Então, teria sido muito frustrante terminar 1-0 para o Souza, mas aí o Central arranca esse empate, e ainda que se você olhar bem friamente, empatou em casa com Lanterna, foi o que aconteceu. Empatou em casa com Lanterna, mas foi muito celebrado, pelo contexto da liderança, foi muito celebrado o resultado, até porque tem algumas características, assim, primeiro, manteve a invencibilidade, né, agora ampliada para 8 partidas, que até foi dita a transmissão, uma vez que o Central tinha ficado tantos jogos sem perder, tinha sido na Série A2 de 2022, Série A2 do Pernambucano, quando o time foi campeão. Perdeu um joguinho no começo e depois ficou invicto até a conquista do título. E desconsiderando a Série A2, eu não me recordo, assim, é uma outra sequência do Central nesse nível. A classificação antecipada já tinha sido celebrada naquele jogo com o Santa Cruz de Natal. Aí o Central foi lá para Natal, segurou o 0-0, fazendo uma boa partida contra o América de Natal, voltou e poderia ter dado uma farrapada, mas conseguiu no apagar das luzes. E aí eu até faço um ponto, porque já é a segunda vez que o Central consegue. Você tem algumas coisas que estão virando, tá? Contra o Santa Cruz de Natal, ganha com um gol de falta aos 43 e agora empata aos 49. E como o Fred falou, já teve um ponto. Depois que o Central empata o jogo aos 49, o Souza ainda mandou 2 bolas na trave. Dois lances seguidos. Cruzou, o cara cabeçou na trave. Andou um pouquinho, cruzou, o cara mandou na trave de novo. Então, assim, não dá para não celebrar esse empate, tá? Assim, por essa característica. O time estava quase perdendo, empata num sufoco danado e ainda tomou 2 bolas na trave. E esse empate valeu a liderança. Agora, o curioso é o seguinte: vai ser difícil manter a liderança. A gente vai falar daqui a pouco. Assim, vai ser difícil manter a liderança. Eu diria, inclusive, que talvez seja o que tem a menor chance de ser líder. Talvez seja o Central. Porque se empatar fora com o Ferroviário, que já seria um bom resultado, talvez já não adiante. Se o Santa Cruz ganhar em casa, passa, enfim. Mas isso é outra questão. Pelo menos nessa semana, na penúltima semana da primeira fase, e aí a gente está vendo na tela, ali no canto superior direito, é o time do Central celebrando. É raro você celebrar, mesmo o time fazendo um gol aos 49, você celebrar um empate em casa. Assim, não é muito fácil fazer isso, não. Isso acontece porque, pelo contexto desse resultado, você empatou com a Lanterna em casa. Ok. Um time eliminado, ok. Mas valeu a liderança. E valeu a liderança num grupo onde enxergar o Central líder na 13ª rodada beira o surreal. Um time que foi rebaixado no Campeonato Pernambucano. Um mês depois, 2 meses depois, estava jogando a Série D, num grupo que tem a SAF, o Santos querendo virar SAF, o América de Natal, que é SAF, o Souza bicampeão paraibano, o Ferroviários virando SAF, o 13, que tem muita tradição. Assim, era um grupo muito difícil para enxergar o Central líder na 13ª rodada. Então, eu acho, Fred, que a comemoração do Central, nesse cenário, foi justa. E agora o time vai lá para a gente vai falar mais para frente, mas o time vai tentar lutar para pegar o mando, porque, detalhe, é líder, falta uma rodada, mas não tem um mando garantido ainda na segunda fase. É isso, tá? Central na mesa, na primeira posição do grupo. Santa Cruz cai para a 3ª posição do grupo, Arthur. Completa 4 jogos sem vencer, com a derrota para o Horizonte por 2-0. Um segundo gol do Horizonte inacreditável, a facilidade, a forma com que o Horizonte faz o segundo gol. E além dos relatos, né, de um vestiário muito tenso e duro após o jogo, até nos próprios relatos de Marcelo Cabo não pareceu nada que ficou muito interno. Ele definiu como a pior partida do Santa Cruz, né, no comando dele, questiona que o líder do primeiro turno é inaceitável que seja vice-lanterna do segundo turno. E aí, Arthur, eu queria a tua visão. Daqui a pouco a gente vai para a parte matemática, a gente vai ver cruzamentos, mas a queda técnica e a queda de confiança, elas me parecem claras, né? E o quanto
há de preocupação que isso se estenda aos mata-matas. O Santa Cruz tem uma tendência de vencer o próximo jogo pelo desenho que se configura a última partida. Não sei se uma vitória já seria suficiente para dar uma acalmada nas coisas, Arthur. Fred, o momento do Santa ele é tenebroso, assim. A partida que o Santa Cruz fez contra o Horizonte, que Cabo classificou como a pior partida do Santa Cruz, foi uma classificação bem justa, tá, da parte dele. O segundo tempo, principalmente da partida, o Santa Cruz inexistiu. Eu comentei, né, no nosso telecast que para quem estivesse assistindo parecia que era o Santa que tinha 2-0 no placar, porque a equipe não conseguia chutar a gol. Esteve muito mais próximo ao horizonte de ampliar a vantagem do que o Santa Cruz de diminuir o placar. O Santa até teve um certo domínio do jogo até o primeiro gol do Horizonte, mas depois dali, principalmente no segundo tempo, sobretudo no segundo tempo, a equipe não conseguiu armar nada. Foi um bando dentro de campo, uma partida tenebrosa mesmo. Essa é a classificação. E aí, o momento do time no campeonato é duríssimo. Assim, o time virou pó. Eu até falei disso no Twitter, que o Santa Cruz, a impressão é que o time virou pó e que não consegue vencer mais ninguém. Porque o Santa Cruz enfrentou Horizonte e Santa Cruz de Natal, que por mais que sejam duas equipes, né, o Santa Cruz de Natal depois da derrota que ele teve para o Ferroviário ficou mais complicado, mas por mais que sejam duas equipes que ainda estavam ali disputando a última vaga, mas são duas equipes muito limitadas mesmo. O Central jogou com um a menos contra o Horizonte lá no interior do Ceará e conseguiu um empate. Sabe? Obviamente a gente sabe que o Central está fazendo uma boa campanha, isso não é desmerecendo o Central. Mas é porque realmente é uma equipe bem mais limitada do que quando a gente compara esse trio, né, que está liderando o grupo como Central, Santa e América. E o Santa Cruz de Natal é a mesma coisa. O Santa teve um domínio grande no Arruda, mas não conseguiu concluir em gol. O Santa em duas partidas só marcou um gol de pênalti. Não teve um gol de bola rolando, né, de jogada trabalhada e construída. Então a confiança ela é muito baixa, o momento é muito ruim. O momento do extracampo ele influencia muito, e eu falei um pouco disso sobre quando a gente teve ali a live, né, de pós-jogo. Se a gente for entrar aqui no tema da SAF, dá um programa só disso, então eu vou evitar a gente entrar muito nesse tema para não acabar tirando muito o foco aqui do programa, mas o ambiente também afeta muito dentro de campo, isso é uma realidade. E assim, até quando acabou a partida, Fred, na análise ali, eu falei que o Santa Cruz tinha agora basicamente a sua última janela de fazer mudanças importantes dentro do seu time. A primeira mudança, a saída de Felipe Alves, que depois da falha grotesca ali no segundo gol, acabou qualquer possibilidade de manutenção, qualquer clima, sabe? Se Felipe Alves for mantido como titular na partida contra o 13, eu vejo muito movimento nas redes sociais de torcedor do Santos dizendo que vai procurar ficar atrás do gol para vaiar ele desde o primeiro minuto. Então, assim, com certeza isso é algo que vai acontecer. O clima da manutenção dele se esvaiu completamente. E basicamente eu digo que essa é a última janela porque, assim, é um jogo que o Santa Cruz vai ter contra um 13, que a gente vai falar daqui a pouco quando for analisar a tabela, né, a parte matemática, mas um 13 que não tem mais nenhuma pretensão no campeonato, que já enfrentou a América de Natal com um elenco reduzido em termos de jogadores profissionais, completando o elenco com a base, e que para domingo vai estar completamente esfacelado. Tem até um fato inusitado que o 13 hoje teve a sua sede assaltada e levaram até o material. Então, corre o risco do 13 não ter nenhum material principal de jogo para a partida de domingo, sabe? Para você ver o completo desmonte assim que a equipe está passando. E aí é um cenário positivo para o Santa que faz com que seja um momento para você realmente fazer esse teste final, que não seria nenhum teste, na verdade, uma mudança, né? Que tem o caso de Felipe Alves, como eu acabei de falar, ou de Marcelo Cabo, porque eu também citei no programa que com as informações que eu tinha, né, como torcedor, avaliando apenas o que eu tinha conhecimento, eu pensaria nessa mudança. E para mim é a última janela de mudança, porque você daria uma semana para o treinador trabalhar com calma, tendo um jogo tranquilo, né, na estreia dele, sem muita pressão, com um cenário facilitado para desenvolver seu trabalho. Para além da sua visão, Arthur, você acha que tem rumores, possibilidades concretas, termômetro para isso? Não vejo isso acontecer, Fred, sendo bem sincero. Primeiro porque não é do perfil dessa diretoria, né, fazer mudanças nesse sentido.
basicamente Bruno teve o seu mandato inteiro, Itamar Schulli, teve a mudança ali para Marcelo Cabo, mas no momento de transição, na reta final do Pernambucano, quando o Santa é eliminado, por exemplo, houve uma especulação muito forte da manutenção de Itamar, e ele foi mantido até chegar no momento ali que, durante ainda a pré-temporada, se viu que não dava mais, então se esticou a corda até o limite, pode-se assim dizer. E eu não vejo essa mudança acontecendo agora, e se ela não acontecer agora, ela não vai acontecer mais para frente. A não ser que aconteça uma catástrofe na próxima partida e o Santa perca do 13, mas mesmo assim já seria algo temerário, né? Você mudar o comando faltando uma semana ali para o mata-mata. Então, eu acho que essa é a última janela. E para mim era a última janela com Detalhe, algo o América acontecendo fez isso, hoje, né? com a gente. É, exatamente. O América fez na rodada passada, né? Trocou o Moacir Júnior por Gerson Guzmão, que inclusive já conseguiu acesso nessa divisão. Então, eu acho que a janela era essa semana, Fred, e era hoje. Você não podia deixar essa decisão para amanhã. E a gente não viu hoje nenhum rumor nesse sentido. Hoje, que eu digo segunda-feira, tá? Quando a gente está gravando aqui esse raio-x, a gente já está gravando o programa de noite e a gente não viu. Não é que não teve nenhuma concretização, a gente não viu nenhuma especulação a respeito disso. Então, eu vou tratar aqui apenas como uma possibilidade que foi levantada, que eu vi muitos movimentos da torcida a respeito, mas que de fato a gente não tem nada concreto de que isso vai acontecer. Então, vai ter a manutenção de Marcelo Cabo, agora a gente tem que esperar aí o que é que vai acontecer em relação a Felipe Alves. Né? Fica aí essa dúvida. Mas, Fred, até respondendo a sua pergunta, né, que você fala ali, será que uma vitória contra o 13 é o suficiente? Eu acho que não, tá? Eu acho que assim, o Santa vencer o 13 é uma obrigação e dependendo da forma como a equipe jogar, pode servir como um alento. Pode servir como aquela para a torcida não desistir, porque hoje o que eu sinto assim nas redes sociais é que a torcida está quase que desistindo do acesso. A gente já tem todos os protestos da torcida e tudo mais, e dentro de campo o clube, o time vem dando motivo para o torcedor simplesmente querer esquecer da campanha, porque o desempenho das últimas rodadas é nesse sentido. Então, uma vitória contra o 13 e tendo um rendimento minimamente positivo pode servir pelo menos como aquela faísca para o torcedor entender, pô, beleza, agora é mata-mata, vira a chave, é outro Claro, né? campeonato e vamos para a luta. Não faz muito sentido ser diferente, tá? Mas assim, nada além disso. Eu não acho que uma vitória contra o 13 vai fazer o torcedor estar confiante para a Certo, disputa. Eu acho mas que, infelizmente, essa confiança ela foi perdida. Mas não quer dizer que o torcedor não vai apoiar. O Santa Cruz já teve classificações, por exemplo, na última vez que ele disputou a Série D, que se classificou para a próxima fase, né, que enfrentou o Retrô, também não era um cenário de grande confiança. O Santa se classificou ali na Bacia das Almas. Mas mesmo assim o torcedor se fez presente, comprou a briga, foi atrás, mas eu acho que a confiança que o Santa Cruz conseguiu trazer para o seu torcedor no primeiro turno, ela só pode ser recuperada se a equipe conseguir uma boa classificação na primeira fase, aí no primeiro mata-mata, perdão, for para um segundo mata-mata realmente dando indicativos ali de que o pior ficou para trás, tá? E só para fechar, Fred, um dia desses eu estava gravando o programa com o Fábio, acho que faz 2 semanas, quando a gente gravou um pós-jogo, e eu estava comentando que não é tão comum a gente lembrar de uma equipe que passou assim na Bacia das Almas para outra fase e conseguiu se reabilitar. Essa era a minha perspectiva, mas Fábio trouxe uma série de exemplos. O torcedor do Santa talvez lembre de um exemplo bem claro que o Santa viveu em 2020. Naquele grupo do Santa de 2020 da Série C, duas equipes conseguiram se reinventar no momento decisivo para conseguir a classificação. Justamente as duas equipes que se classificaram no grupo do Santa. Você tinha um exemplo mais claro, que é o Brusque, que era uma situação muito parecida com essa do Santa. O Brusque naquela Série C, ele largou muito bem, ele disputava com o Santa ali a melhor campanha, né, na fase de grupos. Depois ele cai muito de rendimento. completamente. Ele chega a perder um jogo de 8-0, Fred. Ele teve problemas gravíssimos naquela campanha internos, né? Ele perdeu um jogo de 8-0, acho que foi faltando 2 rodadas para o fim da primeira fase, algo assim. Chegou naquele quadrangular, todo mundo dando o Brusque como uma das equipes que não iam brigar, né, pela classificação. Tanto que o Santa larga no quadrangular, empatando com o Brusque fora de casa por 0-0, o que em tese seria um resultado positivo, mas foi criticado aquele resultado porque se imaginava que o Brusque seria o pato morto do grupo. E não aconteceu isso, o Brusque classificou. E a outra equipe é o próprio Vila Nova, que largou mal naquele quadrangular, perdendo dentro de casa para o Ituano, trocou o comando e conseguiu se recuperar e não apenas subiu de divisão naquele ano, como foi campeão da Série C. Tá? Então, só para trazer aqui alguns exemplos, se o torcedor quiser se agarrar aí, de fato existem situações em que a equipe pode
começar bem, ter uma queda de rendimento e depois se recuperar na hora H, né? E eu acho que, para mim, a primeira fagulha de esperança para isso foi os relatos que João Vitor Amorim trouxe do vestiário, das cobranças que a gente viu no vestiário da partida, após a partida, melhor dizendo, contra o Horizonte, porque era algo que precisava acontecer. Eu acho que ali o receio do torcedor do Santa Cruz de que o grupo tá nem aí diminuiu um pouco, porque talvez existam jogadores que estejam assim, porque as cobranças dos líderes, né, até pareceu um pouco isso. O que é que tá acontecendo? Tem que jogar sério. Vocês não estão querendo jogar? Não dá para ser assim, enfim, tão pesado, né? Eu recomendo até que as pessoas busquem aí o trecho bem narrado por João Vitor Amorim no programa da Rádio Jornal sobre, mas pelo menos passou uma sensação que não tá todo mundo naquele marasmo. A Existe uma coisa mais cobrança importante talvez tenha interna. sido isso, sabia? Eu Exatamente. chego a achar, na verdade, não teria problema nenhum se tivesse isso, que a melhor coisa é que vazar isso depois de uma derrota como essa, poderia ser algo positivo. Justamente porque mostrar, se o Santa perde esse jogo e mostra passividade, isso aí, veja, se fosse a apuração de ouvido é excelente, eu digo isso, mas se partisse do Santa, não teria sido um movimento ruim depois da derrota. Porque eu acho que dificilmente alguém vai ter um pensamento diferente do que você está tendo, Arthur. De achar que mostrar brilho depois de uma sequência tão ruim como essa, se aproximando do momento mais importante da competição, de que isso mostra pelo menos um incômodo interno. Porque sem isso, já tinha uma parte do discurso dizendo que ninguém quer nada. Tem os caras que não querem nada, que não sei o quê, e isso mostra que há um incômodo. O incômodo é a melhor coisa que poderia acontecer para o Santa nessa situação. É isso, Cássio. Então é isso, tá? Explanadas aqui as situações dentro e fora de campo, bastidores, preparação, reta final de Santa e Central, a gente agora mergulha na questão mais matemática. Afinal, falta apenas uma rodada e nunca foi tão claro e nunca foi tão fácil a gente fazer as projeções, tá? O primeiro ponto que eu trago aqui é o que já foi dito por Cássio e por Arthur, mas fundamentalmente quando o Cássio fala que o Central é líder, mas terá uma dificuldade muito grande, não apenas de defender a liderança, como de defender o mando de campo no jogo de volta. Precisaria ficar em primeiro ou segundo. Porque tem um jogo duríssimo diante do Ferroviário, no PV, em Fortaleza, o Ferroviário precisando vencer para tentar aí a quarta vaga, briga diretamente ali com o Horizonte, o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, numa chance muito, muito, muito remota, tá? Por que é muito difícil para o Central defender? Porque mesmo com o empate, ele seria ultrapassado por América de Natal e Santa Cruz se estes vencerem seus jogos. E os dois jogam em casa. O Santa Cruz joga contra um eliminado 13, e aí o Arthur já trouxe até a situação que o 13 está saqueado, roubado, problemas até de material, e o América de Natal joga com o Horizonte dando a vida. Não, tá? O jogo do América de Natal é chatinho, viu, meu amigo? Com o Horizonte dando a vida completamente. E vindo empolgado, tá, Fred? E vindo, assim, de uma sequência de resultados. Então, assim, 3 vitórias, né? Eu acho que o jogo do América... É claro que o América é favorito e tal, mas assim, tá longe de ser um resultado para ser cravado. Ó, o América bate, vence e ponto. E esse é o cenário, tá? Vocês concordam, então, que a tendência desse grupo é o Central vir para a terceira posição. Eu acho que isso é unânime, né? A tendência é o Central vir para a terceira posição. Salvo uma outra grande partida fora de casa. Olha, acho tendência é uma palavra forte. Eu diria assim, vai de 0 a 100%. Assim, vai colocar, eu acho que a configuração deixa essa chance como talvez a maior chance. Mas essa chance, Fred, não é 60%. Essa chance, ela não é... Se você for dividir os cenários, a questão é que se o Central empatar, talvez não adiante. Mas, ao mesmo tempo, se o Central empatar, o empate adianta para o Horizonte. Se o Central empatar, o Horizonte pode passar com empate, porque o Horizonte, se ganhar, está classificado, se ele empatar, ele depende ali do resultado Central. Então, assim,
O resultado que o Central precisa fazer, ele vai evitar com que o Horizonte de repente se desmobiliza. Tá perdendo 1-0, já tá ganhando, aí tem que virar o placar, sei lá qual que tem que fazer. Ficar difícil lá na Arena das Dunas, não. Vai manter o Horizonte brigando até o minuto final. E a crise do Santa, embora o Santa vai pegar o eliminado 13, eu acho que deve fazer o seu papel até para quebrar esse jejum. Mas a crise técnica do Santa existe. Eu acho que a chance do Central de ser G2, de ter pelo menos um mando, passa pelo América. Mas também é importante destacar, uma hora perde, naturalmente, mas o Central não tem uma derrota como visitante no campeonato. O time simplesmente está invicto como visitante. Então, eu não vou dizer que o time que não perdeu um jogo como visitante, nesse domingo o Central perde. Não, eu acho que o Central vai competir, sobretudo porque ele está na posição de defesa. Ele diz, eu sou o líder, se eu fizer o meu papel, não interessa nenhum resultado errado. Se eu vencer o Ferroviário, jogo dificílimo com o Ferroviário brigando pela vaga e tendo ótima chance, que no caso do Ferroviário é ganhar e torcer para o América Natal não perder, né? Nem ganhar, não perder do Horizonte. Então a chance do Ferroviário é enorme de passar. Vai ser um jogo dificílimo. Mas eu não vou dizer que o time que não tem um jogo que não tem uma derrota como visitante, que esse time não tem condição de fazer um bom papel como visitante. Até porque fez contra o Santa, fez contra o América. Eu assisti os jogos, goleou 13. Então, o Central, com 2 a menos, empatou com o Horizonte. O Central fez partidas muito boas como visitante. Melhor até do que como mandante, inclusive. Eu diria, Fred, que tendência é uma palavra forte, porque tendência me parece ser. Sabe aquela história do tipo, vai acontecer, salvo algo fora da curva, vai acontecer. E eu não acharia fora da curva o Central terminar em primeiro ou segundo, sabe? Porque eu acho que tem muitas. Pelos próprios méritos, né? Isso, exatamente. Eu acho que o Central, primeiramente, não acharia algo de outro mundo o Central conseguir o resultado positivo contra o Ferroviário. É um jogo complicado, mas esse Ferroviário, nesse segundo turno, caiu bastante de rendimento também. Obviamente que a gente coloca aí o foco maior no Santa Cruz, porque. E possivelmente vai ter que fazer um jogo de desespero, né? Exatamente. A queda do Santa Cruz ela é mais vertiginosa, mas assim, a expectativa que a gente tinha é de que o Ferroviário, se ele não tivesse já classificado nessa rodada, tivesse pelo menos uma situação mais confortável. O Ferroviário está nessa situação que ele está hoje é porque caiu muito de rendimento também nessa reta final aqui da primeira fase. Então, por isso que eu não acho que é tão segura a vitória dele em cima do Central. Ainda tem esse aspecto que Cássio bem trouxe, que o Central joga bem fora de casa. O América, eu também não acho que é tão seguro o América vencer o Horizonte. É um jogo chato. E tem essas nuances que Cássio falou, de que em determinado momento do jogo pode ser que o Horizonte esteja trabalhando o empate, porque o Central pode estar segurando também o Ferroviário. Então, é diferente do que um cenário em que o Ferroviário está vencendo, e aí numa reta final está 0-0, o Horizonte vai se lançar completamente ao ataque, e aí pode até facilitar o trabalho do América de conseguir uma vantagem ali no final. Mas a gente pode ter também um cenário do Horizonte amarrando o jogo, né? E deixando o jogo um pouco mais chato ali para o América. O Santa, de fato, é quem tem a maior possibilidade de vitória, não pelo Santa. Porque dos três, o Santa é o que hoje passa menos confiança. Entre Central, América e Santa, o Santa é o que tem o pior futebol. Porém, é o que pega um adversário mais acessível, né? Por mais que eu tenha até falado ontem na live, e eu mantenho que assim, eu não consigo ter convicção de que o Santa vence nesse 13, pelo momento que a equipe passa, mas se a gente for analisar friamente, o Santa, a tendência é que ele consiga essa vitória. Seja como for, que ele consiga a vitória. Então, a situação é, o Santa é o que tem um confronto mais simples, mas, ao mesmo tempo, Fred, embora eu não diga assim que o Central tenha a tendência de ficar em terceiro, eu vejo alguns torcedores do Santos dizendo: dá para ficar em primeiro. Eu acho que também seria muito improvável o Santa ficar em primeiro, sabe? América e Central vacilarem, eu acho que um dos dois vacilar, ok. Os dois me chamaria muita atenção. Os dois dariam espaço para o Santa Cruz subir na tabela. E aí um ponto que eu queria destacar, Fred, que eu não sei se era o que você ia falar agora, é que para mim pelos confrontos que a gente tá aqui, aí é um debate interessante pra gente fazer. Tá valendo mais a pena ser Sim. terceiro do que ser segundo, viu? A gente chegaria nesse ponto, tá? Seria nos próximos passos, certamente, aqui do programa. A gente já está vendo na tela, né, o que seria o desenho hoje dos cruzamentos. Se o Santa ficar na terceira posição, ele teria o Lagarto para depois enfrentar, caso ele passe do Lagarto jogando a segunda fora de casa, importante dizer, porque ele ficar em terceiro, ele perde a volta no Arruda. Ele passa a jogar fora de casa o jogo de volta. E depois teria pela frente Manauara ou Iguatu. Ponto. Ele ficando em segundo, realmente hoje ele iria para uma dupla
de confrontos muito mais complicadas. Ainda que tivesse a volta no Arruda, seria Santa Cruz e Juazeirense e depois pegaria o vencedor de Altos e Águia, tá? Jogando a segunda fora de casa. Arthur, mas não dá pra gente cravar todas essas posições. Aí eu vou chamar a gente para dar uma olhada. A gente já deu uma passada nesse grupo C e agora eu queria chamar a gente para dar uma olhada no que está em jogo na última rodada no grupo D. Na verdade, esses grupos se chamam A3 e A4, tá? O C e o D aqui é para ficar um pouco mais fácil de entender. O Asa já foi, é primeiro, mas o Santa não será quarto. Então, esquece o Asa, tá? Esquece o Asa. A gente fica o Lagarto em segundo e joga lá no Tocantins contra o União. A Juazeirense em terceiro e pega o Asa, classificado, garantido em primeiro, mas talvez motivado por aquela história da super pontuação geral para garantir mando de campo em todas as fases, sobretudo na última rodada. Esse grupo ainda tem uma disputa pela última vaga, tá? Ainda existe uma disputa aí pela última vaga entre Sergipe e União. E ainda existe chance do Santos ou do Central, obviamente, pegar essa primeira posição do grupo C, que enfrentaria o quarto do grupo D. Então, Arthur, ok. Se estivesse tudo desenhadinho e pronto, eu diria que era muito melhor ser terceiro do que ser segundo. Mas isso é um debate pra gente, né, Arthur? Para levar para dentro de campo, esses dois grupos jogam simultaneamente, não dá, né? Ou você acha que deve ser considerado dentro de campo? Não, é impossível. Não, esse debate ele é só entre os torcedores, a gente aqui que está analisando a classificação, mas dentro de campo o Santa Cruz não existe esse debate, até porque vamos supor que a América e Central vençam. O Santa Cruz não pode. Vamos supor que, na verdade, a América e Central vacilem. O Santa Cruz não pode deixar de vencer o 13, pensando em ser terceiro, e instaurar ainda mais uma crise gigantesca, né, que seria deixar de vencer uma equipe que está na situação que a gente já falou do 13 aqui. Então, o único cenário plausível de uma terceira colocação para o Santa não ser ruim se classificar dessa forma é se o Santa vence, mas América e Central também vencem. Aí você talvez se classifique em terceiro no cenário que beleza, não deu, o jeito foi passar em terceiro mesmo, a gente fez a nossa parte. Agora, qualquer coisa diferente disso faz que, por mais que o caminho passando em terceiro seja melhor, não tem como você comemorar, porque a crise estaria muito grande, sabe, se o Santa Cruz conseguir vencer a equipe do 13. E aí, Fred, falando ali do grupo D, qual o cenário basicamente que a gente tem? Tá? A gente tem um Sergipe e Jequié que vão jogar em Aracaju, valendo a classificação. No final do dia é isso, porque o União ele tem que tirar uma diferença de gols aí, enfim, muito grande, que ele não vai tirar. E ele vai enfrentar um Lagarto que não está morto também. Então, tem jogo ali contra o Lagarto, então dá pra gente desconsiderar a União. E esse Sergipe Jequié é assim, o Jequié tem que vencer por 3 gols de diferença para passar o Sergipe. Então o Sergipe já está quase que garantido, né, com essa vaga aí. Agora, o que pode mudar muito, então eu falei isso para dizer que essa quarta posição ali, ou melhor dizendo, a quarta equipe que vai classificar, eu não acho que vai mudar muito. O que para mim tem chance de mudar é a ordem dessas equipes. Não me surpreenderia, por exemplo, o Sergipe ultrapassar a Juazeirense e a Juazeirense ser quarto. Porque a Juazeirense tem um jogo difícil contra o Asa, por mais que o Asa já esteja classificado, mas o Asa está na disputa ali de melhor campanha. Provavelmente o Sergipe tem um saldo melhor do que do Juazeirense, né? Exatamente. Uma vitória simples do Sergipe com a derrota da Juazeirense, o Sergipe já faria a ultrapassagem. O Asa provavelmente nessa partida deve poupar os jogadores pendurados, porque não faz sentido ele arriscar perder alguém por suspensão para o primeiro mata-mata se ele já está com a vida resolvida. Mas não acho que de forma alguma vai ser um Asa desinteressado no jogo. Então é uma partida complicada para a Juazeirense. A gente tem um Sergipe que é uma disputa ali que eu não sei se o Sergipe vai vencer, porque o Sergipe pode ser que entre naquela situação de que em determinado momento um empate ali para garantir a vaga, não quero me expor, por mais que sejam 3 gols que ele possa levar, mas a gente sabe que não sei se o Sergipe vai ficar se lançando ao ataque no final, então é um jogo também que tem essa nuance. Mas a gente tem também um Lagarto ali que disputa a posição com a Juazeirense, por outro lado. Mas aí eu acho que o Lagarto tem um favoritismo maior para conseguir de fato essa segunda colocação, porque é um Lagarto que vive uma boa fase,
tem 3 vitórias seguidas e que vai enfrentar um União virtualmente eliminado, por mais que seja fora de casa. Então, a tendência de fato é que o Lagarto seja segundo, com a disputa maior ali entre Juazeirense e Sergipe. E aí, Fred, por que é que eu acho que ser terceiro nos confrontos está melhor do que ser segundo? Não é nem pelo primeiro mata-mata. Para mim, o diferencial é o segundo mata-mata. E esse aí está definido. Por quê? A gente está vendo aqui na tela que basicamente o que é que acontece aqui nessa série D depois que a gente tem o final da primeira fase? Vão sendo formados grupo de 4 equipes e dessas 4 Isso. equipes, uma vai chegar no mata-mata do acesso. E aí, Fred, para mim, a questão aqui de ficar em terceiro lugar ser interessante do ponto de vista dos confrontos serem mais acessíveis, podemos dizer assim, em teoria, não é nem tanto pelo primeiro mata-mata, mas pelo segundo mata-mata. E aí esse segundo mata-mata já está mais encaminhado. E aí eu vou explicar por quê. A gente está vendo aqui na tela que o que é que acontece na Série D depois que a gente finaliza essa primeira fase. São formados 4 grupos de 4 equipes, olhando aqui apenas do grupo A1 ao A4, né? Ou seja, do grupo A para o grupo D, que é o que a gente está analisando na parte lá do sul-sudeste, vai ser formado da mesma forma. Então são formados grupos de 4 equipes, e dessas 4 equipes, uma chega ao mata-mata do acesso, que é a quarta fase, na verdade, do campeonato, né? Terceiro mata-mata. Aqui a gente está vendo as possibilidades, né, que as equipes do grupo do Santa, por exemplo, podem se colocar. E cada um desses grupos vocês vão perceber que tem um primeiro colocado, um segundo colocado, um terceiro colocado e um quarto colocado, justamente para manter ali uma isonomia, né, um equilíbrio. Se Sim. você for primeiro colocado no seu grupo, a vantagem é justamente que até o mata-mata, até o mata-mata de acesso, você não vai enfrentar outro primeiro colocado. Não vai ter outro no Perfeito. caminho, porque você já é o primeiro colocado. Então é por isso que ser primeiro colocado é o melhor caminho. Não tem muita discussão sobre isso. Quando você é segundo ou terceiro, já é certo que você vai ter uma equipe que foi líder da primeira fase, que vai estar no seu caminho ali, no seu chaveamento até chegar no mata-mata do acesso. Se você for segundo, esse líder é o líder do grupo 2, ou do grupo B, né, do grupo A2 ou grupo B, que já está garantido que é o Altos, porque o Altos ele tem 4 pontos de vantagem nesse grupo, ele não pode ser alcançado na última rodada, então já é certo que quem for segundo colocado no grupo do Santa vai ter o Altos no seu chaveamento. E eu acho o Altos um adversário chatíssimo de você enfrentar. Chatíssimo porque a gente já falou aqui que o Altos é uma equipe acostumada a jogar jogos assim, tem um mando de campo chato, já teve um acesso jogando Série D. Esse ano jogou Copa do Nordeste, enfrentou 3 equipes da Série A e não perdeu de nenhuma. Ele venceu o Sport, venceu o Fortaleza e empatou com Vitória. Então eu acho um confronto muito duro você enfrentar o Altos. É por isso que eu evitaria, se eu pudesse escolher, esse confronto. Enquanto que, se você for terceiro colocado, o líder que você vai enfrentar é o do grupo A, que hoje há uma disputa ali entre Manauara e Tunaluso. Quer dizer que são jogos simples, fáceis? Não, mas eu acho que são adversários mais acessíveis, em teoria, do que a equipe do Altos. Então é por isso que eu considero que você ser terceiro colocado no grupo do Santa vale mais a pena do que você ser segundo colocado. Até porque depois o mata-mata ele vai contando a campanha que você está fazendo até ali, e quem for terceiro ou segundo do grupo do Santa vai ter uma pontuação boa. A gente está vendo aqui que nos outros grupos, quem está na terceira colocação tem uma pontuação não tão alta como o Santa hoje, que tem Isso. 24 pontos. Isso. Então, a tendência é que você possa não jogar a decisão em casa nesse primeiro mata-mata, mas depois, somando os pontos, até reverta essa situação, talvez, né? É possível, A dependendo gente dos vai dar uma resultados olhada do nessa mata-mata. lista. A gente vai dar uma olhada nessa lista daqui a pouquinho, Então, né? eu, por exemplo, preferiria enfrentar um Manauara do que o Altos. É esse o meu Sem ponto dúvida principal. alguma, sem dúvida Mas, alguma. voltando à sua pergunta do começo, Fred, é algo que, assim, dentro de campo isso não entra. O Santa Cruz vai jogar o seu jogo e ver o que acontece e não pode, de forma alguma, negociar o resultado contra o 13. Porque antes de se preocupar com os confrontos, o Santa tem que se preocupar em chegar com um cenário minimamente Deixa eu te fazer uma decente em termos pergunta, de Arthur. crise para o mata-mata. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se houver uma inversão, por exemplo, de posição entre Juazeirense e Lagarto, tá? Você ainda assim preferia, tipo, garantiria ali o Manauara ou Iguatu numa, se- num segundo mata-mata, numa terceira fase, mas você teria Juazeirense decidindo no Adalto. Você faria essa escolha? Fred, pergunta difícil essa. Muito, muito. Eu mesmo não tenho a resposta, não.
Eu também não Porque tenho. a gente tá pensando no acesso, não tá pensando só em passar uma fase, né? Exatamente. É porque assim, eu não tenho confiança nenhuma do Santa Cruz contra esse Altos, sabe? Eu acho que o Santa Cruz enfrentar o Altos é quase que um. Assim, não vai conseguir passar. Ao mesmo tempo, se ele chega lá contra o Altos, ele vai ter ganho um pouco de confiança, né? Porque vai ter passado de um mata-mata. Então pode ser que a avaliação já seja diferente chegando Sim. lá, né? Também não sabe se o Altos tira o Águia. O Águia é sempre um jogo chato. Enfim, pode muita coisa acontecer até lá. Sendo a Juazeirense, e aí falando aqui unicamente do que a gente sabe da Juazeirense, porque eu não consegui assistir um jogo da Juazeirense nessa Série D. Então nem sei se é uma equipe forte, fraca ou o que for. Mas eu talvez evitaria porque eu acho que Se o o Santa gramativo é a mesma coisa, a análise passa por isso. é. E o Santa vai chegar, Cássio, muito vulnerável nesse primeiro mata-mata, sabe? É aquela história. A chance é por mais que tenha a questão do adversário, mas o Santa Cruz em si, ele vai estar muito mais exposto à eliminação nesse primeiro mata-mata do que num segundo, onde ele pode ter recuperado ali uma confiança, E por pode ter conta chegado mais disso, forte. Arthur, bem por conta disso, passaria pela sua cabeça que jogar fora, jogar em casa, jogar fora o jogo de ida pode ser pior? Porque vai pegar o Santa que vem de perder derrotas fora de casa, não teria o Arruda ali para dar uma proteção no primeiro. Isso passa pela sua cabeça ou não? Eu acho, Fred, que talvez o Santa Cruz largar jogando dentro de casa no mata-mata, no cenário de pressão que ele tá, talvez seja até minimamente interessante, sabe? Tentar. Não é isso que eu tô falando? É exatamente essa a É pergunta, né? isso. Ah, eu tinha entendido o inverso. Sim, eu acho que o Santa. Porque eu acho que o Eu nunca Santa, vejo uma grande vantagem, tá? como tá meio vulnerável, vamos supor, tá meio vulnerável. Aí pegou o Juazeirense lá. É, Do mesmo jeito tomou um isso. 2x0 do Horizonte e toma um 2x0 da Juazeirense pra tirar no Arruda é chato. Demais. E aí vai virar uma panela de pressão contra o Santa Absurda, Cruz, né? o Arruda, no cenário que a equipe está vivendo. Então, por isso que eu acho que no cenário de crise que o Santa tá, é melhor largar no Arruda do que decidir no Arruda. E eu falo isso com tranquilidade porque eu nunca vi grande vantagem você decidir dentro de casa. Eu não sou dos que vê isso como algo determinante. Eu acho um componente ali que não faz tanta diferença. Mas nesse cenário que o Santa tem uma torcida que a qualquer coisa contrária pode se virar contra o time, eu acho que o Santa jogando o primeiro jogo ele tem menos possibilidade disso de fato acontecer do que um cenário como você disse. Ele larga fora de casa, não consegue o resultado, perde de 1-0. Nem precisa perder de 2, perde de 1-0, termina o primeiro tempo 0-0 no Arruda, já vira um cenário muito ruim, provavelmente. Óbvio que o comportamento da torcida pode mudar para o mata-mata, Foi mas exatamente o que aconteceu. Foi, quando tocou de novo, foi 0x0 e perdeu lá no começo. Ou já teve o contrário do Santa fazer o resultado e ter uma dificuldade enorme no Arruda. O roteiro é muito disso. E, sobretudo, porque a quantidade de campos ruins que tende a ter nesse mata-mata é surreal, mas faz parte. E o do Santa também não está um eu grande digo mais no tapete assim. sentido da crise mesmo, sabe, Cássio? Eu acho que assim, o Santa deixar esse jogo do mata-mata para ser o segundo, a chance dele chegar muito pressionado é maior do que se ele abre a, a, a partida, sabe? Se é a primeira partida do mata-mata, pode se vender, pô, é uma nova fase, esquece tudo, vamos viver esse jogo. E aí o Santa joga o jogo meio que em pazes com a Com torcida. chance Agora, até se ele. de atropelar. Exato. Agora, se ele já larga mal, como é que você vai vender isso pro torcedor? Se ele já perde fora de casa, aí você vai dizer pro torcedor, não, pessoal, é outra fase, vamos pro Arruda para apoiar. O cara já vai dizer, como é que é outra fase, outro campeonato, se você acabou de perder lá, sabe? Então, talvez sim, viu, Fred? Eu acho que o Santa decidir no Arruda nesse primeiro mata-mata pode ser algo preocupante. Agora, claro, a gente tá sempre avaliando o cenário que as coisas dão errado, porque se for para dar certo, não tem nem o que se pensar, né? Mas se o Santa vence também fora de casa, aí vai pro Arruda, um cenário às mil maravilhas, né? Tipo, lua de mel com a Sim. torcida, é tudo ótimo. Mas se é esse cenário, a gente não tem nem que analisar. Tá tudo certo, então segue a vida. Perfeito, Arthur. Vamos seguir aqui esse desenho, mas deixa eu só fazer uma pergunta. Cássio, você que virou meio representante do Central aqui, Setorista. a terceira posição, que é uma possibilidade, você concorda com o desenho de Arthur, de que se for para perder uma posição é melhor perder duas e não decidir em Caruaru, mas fugir dessa. Não.
desse desenho que hoje tem o Altos ali pela frente, tudo? Eu acho que cada clube tem a sua análise. Eu já trouxe aqui algumas vezes um dado, repito agora, o Central nunca passou por um mata-mata. Então, eu não posso dizer que um clube que nunca passou por um mata-mata, que ele vai pensar na terceira fase e não na segunda fase. O Central já foi 5 vezes para o mata-mata da Série D, foi eliminado nas 5. Nunca chegou tão bem como agora, mas já chegou bem, já teve boas campanhas na primeira fase e venceu os jogos. Contra o Jacuipense venceu, depois perdeu lá, venceu o Botafogo, depois perdeu lá e no Almeidão nos pênaltis. Então, assim, como também já perdeu em casa, perdeu fora, mas nunca passou em um mata-mata. Então, eu acho que pela campanha que fez, e sobretudo, o time está com 8 jogos invicto. Não vai ter como controlar isso durante o jogo. Eu acho que a gente pode até falar numa questão racional, Fred, mas vamos avaliar como vai ser o jogo. O Central não vai ter como controlar isso. O Central tem que jogar para ser líder. E vai jogar para ser líder. Ele não tem que jogar para, sai um gol no Santa. Pô, será que é melhor ficar em terceiro agora? Não. O Central tem que jogar para ser líder. Por quê? E o próprio Santa, já que já estava dando exemplo do Santa, e o próprio Santa já estava olhando para si mesmo o exemplo de 2020 da Série C. Sai do trilho é a pior coisa que tem, porque para voltar, se o time está tendo esse desempenho, essa sequência invicta, essa sequência de bons resultados, não tem para que você colocar isso a perder para pensar da forma mais racional, e que não exatamente por ser racional é a forma mais certa, mas simplesmente é racional no sentido de estar pensando com frieza, mas não necessariamente está acertando, você pode estar pensando com frieza, mas pensando errado. De que seria até melhor... porque é tudo teoria, né, Cássio? Isso, por isso que eu estou falando, até porque é teoria. Então, no caso do Central, não perder o comportamento que o time vem tendo sobre os jogos, por exemplo, de ser um time invicto fora de casa. Por que o time vai querer perder isso? Pense que no mata-mata, o time que vai enfrentar, os caras não perdem um jogo fora de casa, a gente vai jogar como? Ou seja, como é que o adversário do Central vai olhar para ele e vai falar, supondo que ele não perca do Fuengiroberto, só nesse cenário. Pô, a gente vai pegar um time que não perde fora de casa, pô, como é que vai ter que se expor mais e tal, tem que fazer o resultado dentro de casa, ou seja, o time de repente vai ficar mais afobado, o adversário mais afobado dentro de casa, porque sabe que dificilmente ganha. Então, tem várias nuances. E a segunda nuance é não controlar o resultado. E a terceira que eu falei, que talvez para o histórico do Central seja a mais importante de todos, é que o time não pode pensar na terceira fase, nunca passou da segunda. O Central precisa passar da segunda fase. Se for com altos, Central e altos, pô. Que seja, se a campanha for essa. E certamente eu acho que o Altos não gostaria de pegar o Central também, porque estaria pegando um time que faz uma boa competição. E gramado por gramado, Lidolfo e Lacerdão, meu irmão, lá e Lô. Gramado por gramado, não tem conversa aí não. É isso, Fred. Eu vejo por esse lado, não sei se ficou claro, mas acho que... Cássio, eu ia até trazer um ponto aí que você trouxe no seu comentário que eu acho que é interessante, que é esse grupo C, que é o grupo do Santa, eu acho que tem muito time que tá olhando assim, putz, vai vir 3 caras chatos aí pro mata-mata, viu? Talvez 4, América... viu? Talvez 4. Ferroviário, se vier, ninguém quer não. Ninguém quer não. Exatamente, que eu tenho certeza que o Altos lá fica olhando, pô, a gente vai ser primeiro, deveria ser um caminho mais simples, mas ó, hoje a bronca, pode vir o América ou o Juazeirense, pô, pra enfrentar, sabe? E a mudança que pode ter é vir um Central que não perde pra ninguém fora de casa, ou vir um Santa, sabe, que por mais que esteja numa péssima fase, mas, enfim, tudo pode acontecer. Então, esse grupo aí vai ter equipes passando que com certeza os adversários estão lamentando. A gente achou esse grupo muito forte no papel. A gente achou esse um grupo muito forte no papel. E a gente, ao longo do campeonato, a gente sublinhou a decepção com Souza e 13, com os paraibanos, sobretudo, né? Esperava mais aí, né? O Souza, sobretudo, esperava mais. E eles foram... a gente tá vendo o Horizonte e o Santa Cruz do Rio Grande do Norte ocupando agora, na reta final, que houve uma distribuição maior de pontos. Esse grupo ganhou um corpo, porque esse grupo estava com um nível técnico muito dividido, né, entre os principais clubes e os demais. Assim. Na reta final ele ganhou um pouco mais da característica que a gente imaginava que ele teria. Tá? Arthur já passou, né, a gente já passou indiretamente aqui, direto ou indiretamente. Arthur falou de situações definidas, mas tem situações a definir também, tá? A gente tem aí Imperatriz e Sampaio Corrêa, que estão numa conta que eu acho que são dois adversários muito chatos de se enfrentar também, tá?
O próprio disputam Sampaio e posição Iguatu, ali. né? Eles vão jogar Isso, na última rodada, Fred. Se o Iguatu vence o Sampaio, ele ultrapassa o Sampaio. exatamente, Então, exatamente. o que pode deixar o confronto mais chato ali, né? Quando eu estava fazendo aquela análise de quem era o melhor confronto ali, o Altos, por exemplo, o Altos não, perdão, o Manauara pode ser Manauara e Sampaio. Exatamente. E aí não é Então aí já aumenta a chance de ser Sampaio e não Manauara, né? aí já fica mais chato aquela possibilidade que eu tinha falado. Então tem muita coisa ainda que pode acontecer e de fato embaralhar Porque aí esse as grupo coisas. A, Arthur, veja só, essa série D tem coisas que são quase impossíveis de serem analisadas com precisão, já que você Sim. enfrenta adversários geograficamente nichados, tá? Geograficamente nichados. Esse grupo A, no papel, tá? É um grupo de coadjuvantes, pô. O Águia de Marabá talvez seja o time ali no papel que você tem um Esse mínimo Manauara ele tem feito série Ds interessantes, Fred. Ele é uma equipe como se fosse o Retrô de lá, sabe? Uma certo. equipe, um projeto assim. Ele, inclusive, ano passado era a melhor campanha, salvo engano, aí cai pro Retrô no Mas mata-mata é isso que dos eu tô dizendo. Veja pênaltis. só, pronto, olha aí. Foi dos pênaltis, foi matemática. Mas assim, é meio natural que ele seja a melhor campanha. Como foi no Sim, passado, já é de novo, né? Uma das melhores campanhas, porque enfrenta um nível técnico e de camisa, e de tradição e de pressão mais baixo lá no grupo A, tá? Então tem muita coisa aí que ainda está sendo costurada. Agora tem um detalhe, né? Os jogos não são, os jogos não são todos no mesmo dia e horário, né? Você vê aí que o grupo B, não sei se essa informação está correta, essa informação foi retirada Mas, do SofaScore. mas para a segunda fase eles consideraram. Por exemplo, Sim, o grupo sim. A1 é no domingo, o grupo A2 é no sábado, o A3 e o A4 no sábado, aí o teu outro que é no sábado. Tudo é no sábado e no Então, eu estou domingo. dizendo, no AB não consideraram. No AB tá o A no domingo e o B no sábado, né? Mas enfim, não sei se isso vai ser ajustado também, tá? Deixa eu chegar aqui então, Arthur, naquela imagem que você estava na sua cabeça, né, que você tinha me passado, que traz todos os desenhos nesse momento, tá? Fica um pouco mais fácil de entender aqueles grupos de quatro, né, que Arthur estava citando, isso, e que exatamente. mostra também um pouco do que está do outro lado da moeda, né? Com Portuguesa consolidada, classificada, Inter de Limeira. Nesse momento, Portuguesa e Joinville no mesmo quadrante. É uma boa notícia, isso aí, por exemplo. Nesse Significa momento, que pelo menos um vai exatamente. morrer, né? Né, por Nessa enquanto está disputa. nesse quadrante, tem margem Isso. para modificação, tá? Mas Mas, Inter de ó, Limeira alguns no grupos bem quadrante chatos ali, tranquilo. viu, Fred? Olha aquele primeiro lá, Aparecidense, Isso, Água isso. Santa, Cianorte e São José. Quatro Sim. equipes chatas ali, se Em enfrentando. compensação, Inter de Limeira com um caminho bom, né? O Barra também lá É, embaixo, ele tem um primeiro confronto chato contra o Cascavel, mas quem passar tende a ter chatíssimo, né? Contra o favoritismo Cascavel. ali contra Ceilândia ou Maricá. Obviamente que nada aqui está garantido, né? Mas é bem interessante aqui essa imagem porque a gente consegue ver que aquela projeção que muitas vezes a gente fazia de os favoritos passando, muitas vezes não tem como, né? Eles vão E se ainda tem enfrentar outro no meio do ponto. caminho. Esse é um chaveamento que vai mudar muito, tá? Vai mudar muito, porque na prática é só Portuguesa, Inter de Limeira, pouquíssimos, Asa de Arapiraca e o Alto, né? Os times que estão classificados já na posição certa, que é a primeira colocação. Outros times estão classificados, Santa, América Natal, Central, como a gente já disse. Mas é ficar atento também nesse chaveamento, que vai mudar bastante. É muito interessante a gente estar vendo na tela, mas eu acho que vai mudar muito. Que as duas fases, são 4 jogos, e ver a quantidade, são 12 pontos que o time está ali em disputa para ter uma campanha melhor nas quartas de final. Não é simplesmente a campanha da primeira fase. Você vai somando as campanhas e de repente o cara tem um chaveamento fácil. Não é só analisar, ele vai chegar na terceira fase. De repente, ele vai chegar na terceira fase e vai chegar fazendo ponto pra caramba. Então, de repente, ele pode chegar turbinando, usar o mata-mata para turbinar a campanha da primeira fase, para de repente ter um mano de campo no jogo de volta da última fase. Mas isso é só uma coisa bem futura, mas fica atento que, por exemplo,
quando o Fred falou do chaveamento da Inter de Limeira, eu olho assim, pô, é verdade, velho. E aí vai passar, de repente, chega na terceira fase, somando quantos pontos daí? Na quarta fase, aliás, somando quantos pontos? Aí, de repente, enfim, isso é só uma coisa a ser observada. Porque tem outros times que, de repente, podem fazer uma campanha boa e passarem num sacrifício gigantesco. 2 empates, pênalti, ganhou um e perdeu o outro, e no fim das contas fez 5 pontos. Chegou na quarta fase, mas fez 5 pontos. Maestro, esse regulamento da Série D, ele é muito interessante. Quando chega no segundo mata-mata, né, que é a terceira fase, é uma loucura, assim, quando você começa a projetar quem vai se encontrar, porque você tem normalmente jogos acontecendo ou no mesmo horário ou em horário parecido, e aí sai um gol, e não é que muda um classificado e aí muda um mata-mata, muda tudo. Porque você começa a dizer, ó, agora tal equipe estava pegando a outra, os dois estão classificados, mas mudou completamente o confronto agora, sabe? Então é uma loucura de se acompanhar. O Santa Cruz, por exemplo, a última vez que ele jogou ali contra o Tocantinópolis passou e pegou o São Bernardo. E aí tinha torcedor do Santa Cruz que dizia, se a gente fosse pegar o São Bernardo não tinha chance. Mas se o Santa passa, não era o São Bernardo. O Santa enfrentaria, salvo engano, o Amazonas. Então, assim, qualquer classificado ali muda completamente a ordem dos confrontos, e não apenas isso, às vezes um resultado muda. Às vezes você tem a mesma equipe se classificando, mas se ela passar vencendo é um chaveamento, se ela passa empatando é outro chaveamento, se ela passa perdendo é outro chaveamento também, dependendo do primeiro resultado, né? Então é uma loucura e realmente, quando a gente está na última rodada já é difícil de planejar, e a última rodada que eu digo aqui é a última rodada do mata-mata, lá na última partida do segundo mata-mata já é difícil, imagina agora. É mais um exercício ali para a gente ver como invariavelmente vão existir equipes que têm relevância no campeonato, que poderiam ser favoritas, que vão acabar se enfrentando nesse chaveamento. Não tem muito como fugir disso. E agora a gente fecha, tá? Esse raio-x com as 13 melhores campanhas. Por que 13? Para chegar até o Santa Cruz, tá? A gente já estava mergulhando nesse tema, né? Arthur e Cássio já estavam ali focados nessa composição. É importante lembrar, continuam somando os pontos. Os pontos da segunda fase e os pontos da terceira fase serão somados na hora em que tivermos as 8 equipes finalistas, tá? Mas, Arthur, o Santa passou quase que o campeonato inteiro, primeiro, segundo, terceiro, 13º. Veja, eu sei que muita coisa muda. Eu sei que favoritos caem, que times com 29 pontos, 28 podem cair, tá? O Santa deve ganhar aí pelo menos 1 ou 2 posições na última rodada, deve fechar ali em 11º, pelo menos 10º. Mas ficou um pouco complicado pensar na decisão em casa, né? Já precisa de uma cota de combinação e sorte razoável, eu acho, para ficar entre os 4 primeiros, né? Que são os que definem o jogo em casa. Acontece, viu? Acontece. Mas eu já acho que é uma chance já forçando um pouquinho a barra, não acha não, Arthur? Que essa queda de rendimento do Santa já gerou meio que essa consequência mais difícil de reverter? Eu acho que sim, Fred. Ficou complicado. Não diria ainda improvável, porque se o Não, Santa vence, é por exemplo, a muito. próxima rodada, como você falou, já deve subir um pouco aqui na classificação. Mas sendo muito sincero com você, não é algo que eu estou me preocupando nesse momento, Você já porque tinha deixado isso claro, né? o Santa, assim, ele tá numa situação que ele tem que focar primeiro vencer o 13, chegar no mata-mata com um mínimo de tranquilidade, que não é vencer o 13 que vai dar isso, mas assim, sem agravar ainda mais a crise, e jogar mata-mata por mata-mata. O Santa Cruz, ele abriu mão de jogar esse campeonato quando você fica olhando as melhores campanhas, a partir do momento que ele teve essa queda vertiginosa de rendimento. Hoje o Santa tem que jogar o campeonato como uma equipe, como se estivesse classificando na última rodada. Ó, vou jogo a jogo, vou ver o que é que dá, e quando chegar no mata-mata do acesso, vou ver o que é que eu vou conseguir enfrentar ali. O Santa não tem mais como. Eu, como torcedor do Santa, na verdade, eu nem olharia mais essa tela. Eu simplesmente, isso não faz mais parte do meu dia a dia. O Santa Cruz tem que focar em passar de fase, na melhor colocação que ele puder na primeira fase e jogar os mata-matas para conseguir a vaga. E aí depois isso aqui vai ser consequência, né? Ficou mais complicado,
talvez o Santa tenha um mata-mata mais complicado na última rodada, né, na última parte ali de mata-mata, justamente por causa disso, mas não tem muito o que fazer, sabe? É agora se preocupar com os problemas maiores que o Santa Cruz tem. É isso, Cássio. Alguma última palavra aí sobre essas projeções para o último capítulo? Tá? É muito difícil. Hoje a gente já viu de tudo, né? Então Mas eu acho que a gente fez alguns resumos, assim. Por exemplo, o que Arthur traz agora do Santa, assim. O momento, a questão, o lado o momento do time, até por não ser a primeira vez que vive isso, não pode fazer uma campanha boa e, de repente, eu vi um dado que a gente... O Santa, Fred, você trouxe o 13º entre os classificados. Mas eu vi, acho que foi da última divisão, se eu não me engano. O Santa tem o 52º retorno. Assim, no campeonato tem 64 times. Assim, é muito duro. Tudo bem, são 6 rodadas que foram até agora. Cada turno tem 7 rodadas, né? Mas essa sequência de 4 jogos, sem vencer, jogando mal os 4, isso não tem relação apenas com a classificação. O América está classificado e foi lá e ganhou do 13. O Central está classificado, lutou até a última bola lá para empatar. Assim, então, não dá para... Não que alguém tenha dito isso, não, mas não dá para cogitar essa possibilidade de que a classificação, o time sentou na classificação, não. O time caiu de produção e, assim, tem que ter essa cobrança, como houve lá no Domingão, diante do Horizonte, para tentar recomeçar antes da próxima fase. Não adianta só querer recomeçar na segunda fase. O time não pode querer se reconstruir na segunda fase. Ele tem que entrar, porque isso mostra que o time vai ficar se cobrando durante o jogo, que não é para se cobrar. É um jogo que, na verdade, é para funcionar, meu irmão, com todo mundo encaixado, todo mundo entrosado. Não é para ficar, a gente tem que melhorar hoje. Não é melhorar hoje. Quando chegar o mata-mata, você tem que estar em outro nível. Então, acho que Arthur trouxe um pouco disso sobre o momento do Santa, sobre esse momento delicado do Santa, é muito importante para a fase de mata-mata. E a gente olha essa 13ª campanha. Se o time tivesse bem, eu estaria mais preocupado com essa 13ª campanha. Nesse momento, Fred, eu acho prioritário o time voltar a jogar bem do que ficar olhando a classificação que o Santa tem na campanha geral. É muito mais importante para o Santa voltar a ser realmente competitivo. Porque... porque meu ponto, Cássio... se classifica fora de casa também, tá? Assim, não é jogo único, e de volta. O meu ponto principal, Cássio, que eu acho que vai resumir um pouco o que a gente quis falar aqui, é que a classificação geral, ela importa no terceiro mata-mata, no mata-mata do acesso. Do jeito que o Santa está hoje, ele não chega no terceiro mata-mata. Então o Santa, na verdade, ele tem que resolver seus problemas para chegar no terceiro mata-mata. Porque só lá é que a classificação vai estar valendo alguma coisa. Então não adianta se preocupar agora com a classificação geral, quando você está num cenário de crise tão grande que chegar nesse terceiro mata-mata já seria algo fora da curva. Para o cenário que o Santa está hoje, a verdade é essa. Então, resolva seus problemas, chegue lá, aí depois você se preocupa com isso. Se o Santa tivesse bem, que você tivesse a confiança de que ia chegar lá, aí faria sentido a gente ficar analisando isso. Mas, do jeito que o time está hoje, é como a gente se preocupar com, sei lá, sabe? Se preocupar com a classificação da equipe numa competição do ano seguinte. A gente está projetando aqui a Série C do Santa sem o Santa ter nenhum sinal de que isso vai acontecer, sabe? Obviamente que não é isso. Eu estou usando um exemplo aqui exagerado, né? Mas é um pouco disso, sabe? Não faz sentido eu me preocupar com o terceiro mata-mata se eu não tenho hoje confiança de que a equipe vai passar de algum deles. É isso, tá? Para você que acompanha sempre aqui o Raio X da Série D, nem preciso dizer que o próximo vai ser importantíssimo, porque a gente vai ter todo o cruzamento, todo o desenho definido. Então a gente imagina o Canva no próximo. A gente vai realmente ter um cenário montado para se debruçar e desenhar aí os caminhos do Santa Cruz, do Central, do América do Natal, de outros clubes da nossa região, tá? E toda a Série D como um todo. Afinal, tem camisas muito importantes tentando resgatar suas histórias. Porque no final das contas a Série D é sobre isso, né? Sobre camisas importantes, como Santa Cruz, Portuguesa, tá? São as duas maiores da competição, América do Natal, precisando resgatar suas histórias e também, tá? Esses jovens clubes, muitas vezes formados, né? Com outras linhas, com outros conceitos,
como foi citado aqui o Manauara. Longe de 11 meninos jogando bola na frente da igreja. Floresta, exatamente, né? Esses clubes empresas, essas SAFs, esses novos conceitos de futebol que precisam muitas vezes passar, né, por todas as etapas. Então a Série D é um grande encontro, tá? E de forças do interior do futebol brasileiro também. É uma série interessante que a gente vai se debruçando, vai trazendo os detalhes, mas que ninguém quer ficar nela, tá? É interessante só a sua composição. Todos fazem o possível, né, para sair assim que a primeira porta for aberta. Dessa forma a gente fecha esse raio-x. Agradeço muito a atenção de cada um de vocês. Se ainda não está inscrito no canal, dá essa moral pra gente. É muito, muito importante, tá? Deixa a curtida, joga o link no seu grupo de WhatsApp. Valeu, Cássio. Valeu, Arthur. Até a próxima. Tchau, tchau.